Olá! Hoje a gente vai fundo nos fundamentos da engenharia de software. Temos aqui um resumo, né, cobrindo os capítulos iniciais de um material sobre o assunto. A ideia é destrinchar o que é essa tal de engenharia de software, o que é software de verdade, processo, projeto e os perrengues da área. Vamos lá. Basicamente, então, a engenharia de software quer aplicar princípios de engenharia para fazer software complexo de um jeito mais organizado, eficiente. Exato. É colocar método, sabe? Disciplina numa área que, pela complexidade, pode virar um caos bem fácil. E o começo de tudo é o que é software. O material já dá um toque que não é só o programa rodando, né? Isso. Essa visão mais ampla é chave. Software é, bem, um conjunto de coisas que a gente produz. Claro, tem o código que roda, o código-fonte, mas tem mais. Tem os dados, tipo configurações, banco de dados, os elementos visuais, multimídia e, muito importante, toda a documentação. Documentação, tipo manual. Manual, especificação técnica, diagrama de arquitetura, plano de teste, resultado de teste. Sabe, é tudo um ecossistema de informação mesmo. Entendi. E pensar no software como um produto. Isso muda a coisa toda, né? O material fala que tem que ser viável, atender o que o usuário precisa e, claro, ter qualidade. Sem dúvida. E essa qualidade o material divide bem. Tem a interna, que é mais para o desenvolvedor ver. Código bem feito, fácil de mexer depois, arquitetura boa. A parte de dentro. Isso. E tem a qualidade externa, que é o que o usuário sente. Funciona. É fácil de usar. É rápido, seguro, entende? E aí, olha só que interessante, o material diz que essa ideia de produto faz o desenvolvedor ter que se ligar mais no problema real, não só no código. Acaba aquela coisa de, fiz minha parte aqui. O foco vira o sucesso do produto inteiro. E essa colaboração toda leva direto para a ideia de processo. Em engenharia de software, um processo é, assim, um conjunto organizado de atividades. Tem papéis definidos, responsabilidades, o que entregar, as práticas que funcionam, tudo amarradinho para desenvolver ou manter o software. Tipo uma receita de bolo, então? Uma receita bem detalhada. É uma boa analogia, sim. Mas uma receita, digamos, flexível. Ela é guiada por princípios, modularidade, qualidade, essas coisas. E usa técnicas específicas, tipo modelagem de dados, testes automatizados e ferramentas também, né? Ideias, controle de versão. Define o fluxo, quem faz o que sai de cada etapa, que recursos precisa. Ok, o processo é o como fazer geral, mas cada software é único. Como entra a criação daquele software específico? Aí que entra o projeto. O projeto é esse esforço temporário para criar aquele produto de software específico. Ele usa um processo como guia, claro, mas diferente de uma operação contínua, o projeto tem começo, tem fim, tem metas claras, equipe, recursos contados. Faz sentido. O processo é a metodologia, o jeito de fazer. O projeto é a aplicação, botar a mão na massa para entregar algo concreto. O material até lista umas coisas. Planejamento, escopo bem definido, estimativas, atividades que podem ser uma depois da outra ou ao mesmo tempo. E tudo isso, claro, precisa ser gerenciado. O material até frisa: gerenciar projeto de software é complicado. Muitas coisas ao mesmo tempo, prazo apertando, e a gestão da qualidade é fundamental nisso. Tem que olhar para o processo, ele está funcionando bem, é eficiente, e para o produto, a qualidade interna e externa que a gente falou. Tem uma parte no material que achei bem crucial. Diz que um bom processo aumenta muito a chance de um bom produto, mas não garante. Agora, um processo ruim... pois é. Um processo ruim quase sempre leva a um produto ruim. É uma verdade dura, mas realista. Mostra a importância de ter um processo sólido, né? A gestão da qualidade tenta justamente maximizar a chance de dar certo, atuando nessas duas frentes: melhorar o processo e checar o produto. Para a gente fechar esses conceitos básicos, quais são os grandes desafios que o material aponta hoje? A gente sempre ouve falar da tal crise do software. Ela ainda existe? Olha, muitos desafios daquela época continuam. E outros novos surgiram ou se transformaram. O material cita alguns bem atuais. Primeiro, a heterogeneidade. O software tem que rodar em todo lugar.
Web, celular, nuvem, até em geladeira. É verdade. Depois, a escala e a complexidade. Os sistemas estão cada vez maiores, mais complexos, e ainda tem que lidar com os sistemas legados. Aqueles sistemas antigos que ninguém quer mexer, mas que são vitais para o negócio. Nossa, mexer em sistema legado é um pavor, né? Total. E some a isso a obsolescência. Tecnologia muda muito rápido, componentes ficam ultrapassados. E tudo isso com aquela pressão de sempre. Mais qualidade, mais produtividade, custo baixo, prazo curto. Ufa! Exatamente. Isso só reforça, né? A engenharia de software continua super necessária para tentar domar essa complexidade toda. Então, recapitulando rapidinho o que a gente viu com base no material. Entendemos o que é engenharia de software, que software é bem mais que código, vimos a diferença e a ligação entre processo e projeto, a importância da qualidade tanto interna quanto externa e os desafios que não acabam, né? Uma base importante para sacar como os softwares são feitos. E pegando esse gancho do software como algo que evolui sempre. No capítulo 3, temos modelos de processos de desenvolvimento de software. É um capítulo que, olha, ele mergulha fundo nas estruturas para organizar a criação de software, né? Isso mesmo. E ele já começa dividindo em duas categorias grandes, né? Os modelos sequenciais, que são mais prescritivos. Tipo, bem passo a passo. Exato. E os iterativos e incrementais, que a gente hoje liga muito com as metodologias ágeis. Legal. Então vamos começar por esses prescritivos. A ideia é a organização detalhada, atividades bem definidas, certo? O cascata, o waterfall, esse é o pai de todos praticamente. O clássico, né? Funciona como o nome diz, uma cascata. Engenharia de sistemas, aí análise de requisitos, projeto, codificação, teste, manutenção, uma fase depois da outra. E a regra é clara, só passa para a próxima fase quando a anterior tá 100% fechada. É isso? Essa é a teoria, né? E olha, historicamente, para certos projetos funcionou. Mas essa rigidez, aí que mora o perigo. Complica, né? Complica muito, porque software muda, requisito muda. E nesse modelo é muito difícil absorver mudança no meio do caminho. E o pior, sabe? O cliente só vai ver o produto lá no finalzão. Nossa. Aí imagina, você descobre um erro grave de requisito depois de meses codificando. O custo para arrumar pode ser altíssimo. Às vezes inviabiliza. Entendi. E para tentar, talvez, amenizar isso, veio o modelo V. Ele parece o cascata, mas com mais foco em teste, verificação e validação, é isso? Exato. A estrutura em V tenta conectar de forma mais explícita cada fase de desenvolvimento com uma fase de teste correspondente, tipo análise de requisitos casa com teste de validação, projeto casa com teste de integração. Ah, interessante. Então força um planejamento de teste mais cedo, né? Sem força. E isso ajuda a criar uma cultura de qualidade, sem dúvida. Pensar em como testar enquanto se constrói é bom. Mas Tenho mais. ele continua sendo sequencial na sua essência. Aquela rigidez do cascata, a dificuldade de adaptar a mudanças, o custo do retrabalho se algo for pego tarde, tudo isso ainda tá lá, sabe? Entendi. Bom, saindo dessa linha sequencial, o capítulo traz o processo unificado, o PU. E a versão mais famosa é o RUP, né? Rational Unified Process. Isso, o RUP. Aí a filosofia já muda bastante. É iterativo, incremental. Ciclos mais curtos, entregas parciais. Exato. E com alguns pilares importantes. Ele é centrado na arquitetura do software, guiado por casos de uso para pegar os requisitos e muito focado em gerenciar riscos desde o começo. Essa centralidade na arquitetura. O que quer dizer na prática? Por que isso é tão destacado? Olha, isso foi uma sacada importante na época. Percebeu-se que construir uma base de software sólida, a arquitetura, antes de sair codificando tudo, era crucial, principalmente para sistemas maiores, mais complexos. Para não remendar depois, né? Exatamente. Evitar aqueles problemas do cascata, onde a arquitetura acabava sendo definida meio aos pedaços ou tarde demais. O RUP diz, vamos focar nisso na fase de elaboração, validar essa arquitetura com iterações iniciais e os casos de uso ajudam a garantir que essa arquitetura atende o que o usuário precisa.
E como ele organiza esse trabalho iterativo? Tem aquelas fases, né? Concepção, elaboração. Isso. Concepção para definir escopo e ver se é viável, elaboração que é super crítica, detalhar requisito, construir e validar arquitetura base e atacar os maiores riscos, depois a construção, que é onde o grosso do código é feito iterativamente. E por fim a transição para entregar para o usuário. E dentro dessas fases rolam as Disciplinas, é isso. modelagem de negócio, requisitos, análise e design. Isso. São como fluxos de trabalho que acontecem ao longo das fases, com intensidades diferentes em cada uma. Requisitos é forte no começo, implementação mais na construção e assim por diante. O RUP é bem detalhado nisso. Quem faz o quê, como, quando. Parece bem completo. Mas essa quantidade de detalhe, papéis, artefatos, não gerou aquela crítica de ser pesado demais, meio burocrático, quase o oposto do ágil que as iterações sugerem? Precisamente. Essa é a grande questão do RUP. Ele trouxe ideias muito valiosas, sabe? Iterações, foco em arquitetura, risco, o uso da UML para modelagem visual, que ajudou muito na comunicação. A UML foi um marco, né? Com certeza. Padronizou a forma de desenhar o software, reduziu uma ambiguidade. Mas a versão completa do RUP era, sim, bem extensa. Muitos documentos, muitos papéis. Daí essa percepção de ser pesado. E o que aconteceu? Bom, isso levou ao surgimento de versões mais leves, né? O OpenUP, que é de código aberto, e o AUP, Agile Unified Process. Tentativas de pegar o melhor do RUP, mas com um menos cerimônia, menos sobrecarga de processo. O que levanta uma discussão fundamental, né? Qual o equilíbrio certo entre ter um processo estruturado e ter agilidade? Faz todo sentido. Então, para a gente resumir essa nossa análise do capítulo 3, a gente viu os modelos sequenciais, como o Cascata e o V-Model. Bem lineares, foco em fases definidas, mas com aquela dificuldade com mudanças, né? Exato. E os testes no V-Model ajudam, mas não quebram a sequência. E do outro lado, o processo unificado, com o RUP como exemplo principal. Uma abordagem iterativa, incremental, focada em arquitetura, em riscos, mas que também tem sua complexidade. E esse debate sobre ser pesado. Perfeito. E acho que fica uma reflexão interessante, né? A escolha de um modelo de processo não é só uma questão de seguir passos técnicos. Ela meio que molda como a equipe pensa, como colabora, como lida com o inesperado. Influencia a cultura do time. Muito. No capítulo 4, nós temos métodos ágeis. São aquelas abordagens que surgiram para ser uma alternativa, né? Os processos mais tradicionais, mais rígidos. Exato. Que vinham lá do desenvolvimento de software mais antigo. Isso. A ideia central aqui é, lidar melhor com a complexidade toda, com as mudanças que sempre acontecem nos requisitos. Que sempre vão acontecer, né? Não tem jeito. E, claro, entregar valor para o cliente de um jeito mais rápido, mais adaptável. Perfeito. O foco muda bastante. Vai para aumentar a produtividade, a qualidade e até reduzir custos, eu diria. Mas aceitando que a incerteza faz parte, sabe? E aí você busca flexibilidade. Entendi. E tudo começa, de certa forma, com o Manifesto Ágil, lá de 2001, né? Sim, um marco importante. Que não é bem uma metodologia fechada, passo a passo, mas um conjunto de valores, de princípios. Ok, vamos desmembrar isso. São 4 valores-chave, né? São. E a forma como eles são escritos é bem importante. É sempre valorizamos mais isso do que aquilo. Ah, boa. Tipo... Por exemplo, o primeiro. Indivíduos e interações são mais valorizados que processos e ferramentas. Quer dizer, a colaboração, a comunicação entre as pessoas, isso é o crucial. Não que processos e ferramentas não importem. Claro que importam. Mas o foco está nas pessoas conversando e trabalhando juntas. Exato. O segundo, software funcionando mais que documentação abrangente. Ah, esse é clássico. Menos papelada, mais código que funciona. Basicamente isso. A prioridade é entregar algo que o cliente possa ver, usar. Documentação existe, mas não é o objetivo principal. Faz sentido. Próximo. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Vira uma parceria mesmo, contínua.
Não aquela coisa de definir tudo no contrato e depois cada um por seu lado. Entendi. É construir junto, né? Isso. E o último, responder a mudanças mais que seguir um plano fixo. A essência da agilidade, talvez. Eu diria que sim. A capacidade de adaptar o rumo quando a gente aprende algo novo ou o cenário muda é fundamental. O plano inicial é só um ponto de partida. É importante mesmo frisar isso. Não é que as coisas da direita, processos, documentação, contratos, planos, sejam inúteis, né? De forma alguma. É só que nessas abordagens ágeis, os itens da esquerda têm mais valor, são priorizados. E como isso impacta o dia a dia, assim? Olha, impacta tudo. Os requisitos são vistos como algo que vai evoluir com a conversa. As equipes tendem a se auto-organizar para descobrir a melhor forma de trabalhar. O cliente participa ativamente, não some. E a entrega contínua de software funcionando vira a principal métrica de progresso. Não é mais só seguir o cronograma à risca. Exatamente. O progresso é medido por valor entregue. E aí, falando em como colocar isso em prática, um dos nomes mais famosos é o Scrum. Mas ele não é um processo detalhado, né? É um framework. Isso, um framework, baseado em empirismo, ou seja, aprender com a experiência, com o que acontece de verdade, transparência, inspeção e adaptação são os pilares. E ele organiza o trabalho em ciclos, as sprints. Sim, sprints. Ciclos curtos, geralmente de um mês ou menos. Dentro de cada sprint, tem os eventos definidos para dar ritmo e permitir a inspeção e adaptação. Quais são eles mesmo? Temos a Sprint Planning, onde se define o objetivo da sprint, a meta, e o que vai ser feito, como vai ser feito. Certo, o plano para aquele ciclo. Isso. Aí tem a Daily Scrum, aquela reunião diária rápida de 15 minutos só para a equipe de desenvolvimento sincronizar o trabalho e planejar as próximas 24 horas. Uhum. No final da sprint, tem a Sprint Review, para inspecionar o que foi entregue, o incremento, junto com os stakeholders, o cliente. Para ver o resultado e pegar feedback. Exato. E por último, a Sprint Retrospective, que é um momento só para a equipe Scrum refletir sobre o processo, como eles trabalharam, identificar melhorias para a próxima sprint. Legal, esse ciclo de feedback interno também. E tem os artefatos, certo? Para dar visibilidade. Sim, são 3 principais. O Product Backlog, que é a lista de tudo que se imagina para o produto, gerenciada pelo Product Owner. A fonte única de trabalho. Isso. Depois, o Sprint Backlog, que é o plano para a sprint atual, o que foi selecionado do Product Backlog, mais o plano para entregar isso. E o incremento, que é a parte do produto que foi construída na sprint e que deve estar pronta. Ah, e aí entra a tal da definição de pronto, a DOD, Definition of Done. Por que isso é tão importante? Porque ela cria um entendimento comum sobre o que significa qualidade, o que significa que um item do backlog está realmente finalizado. Sem isso, vira bagunça. Um acha que terminou, outro acha que não. Entendi. Garante a transparência sobre o trabalho concluído. Exatamente. E a equipe Scrum em si tem 3 papéis, né? O Product Owner, que é o dono do produto, focado no valor, no backlog. Os Developers, que são as pessoas que efetivamente constroem o incremento. O time que põe a mão na massa. Isso, um time multifuncional e autogerenciado. E o Scrum Master, que é um líder servidor. Ele ajuda a equipe e a organização a entender e usar o Scrum direito, remove impedimentos. Certo. Não é um chefe tradicional. Não mesmo. É um facilitador, um coach para o time e para a organização. Beleza. Scrum bem detalhado. Mas tem outras abordagens também, né? O Extreme Programming, o XP. Sim, o XP é outra abordagem ágil bem importante. O foco dele é muito forte em qualidade técnica e na capacidade de adaptação, talvez com iterações ainda mais curtas que o Scrum, tipo 1 ou 2 semanas. E ele tem valores próprios também. Tem sim, 5 valores. Simplicidade. Fazer só o necessário agora, aquele princípio famoso, o Yagni. You ain't gonna need it. Você não vai precisar disso. Evitar complicar à toa. Exato. Comunicação, muita interação, de preferência com o cliente bem perto. Feedback rápido e constante, vindo dos testes automatizados, do cliente, da própria equipe. Coragem para fazer o que é certo, como refatorar um código difícil ou ser transparente sobre problemas. E respeito entre todos. E as práticas do XP são bem marcantes, né? Lembro de algumas. Test Driven Development, TDD. Escreveu o teste antes do código. Isso, o TDD é central no XP. É aquele ciclo
escreve um teste que falha, vermelho, escreve o código mínimo para ele passar, verde, e aí melhora o código sem mudar o comportamento externo, refatora. Isso dá uma segurança enorme para mexer no código depois, né? Total. E tem o pair programming. Ah, duas pessoas programando juntas no mesmo computador. Confesso que sempre tive curiosidade sobre a dinâmica disso. Parece que ia ser mais lento. A ideia é que a qualidade do código sobe muito, pega mais erros cedo e o conhecimento se espalha pela equipe. Pode parecer mais lento para uma tarefa muito simples, talvez, mas para coisas complexas, o ganho em qualidade e design costuma compensar, reduz o retrabalho lá na frente. Entendi a lógica. Que mais? Integração contínua, que é integrar o código de todo mundo no repositório principal várias vezes ao dia, rodando testes automatizados. Para evitar aqueles big bangs de integração no final. Exato. Refaturação constante, que é essa prática de melhorar a estrutura interna do código sem mudar o que ele faz por fora. E o cliente presente, on-site customer, que é ter o cliente ou um representante dele trabalhando junto com a equipe todo dia, se possível. Para tirar dúvidas rápido e garantir que estão construindo a coisa certa. Perfeito. E o planejamento no XP, o chamado Planning Game, também é bem colaborativo. O cliente escreve as user stories, histórias de usuário, os desenvolvedores estimam o esforço e juntos eles definem o que cabe em cada entrega, release, e em cada iteração, com base na velocidade da equipe, o quanto eles conseguem entregar. Bem interessante como o XP foca nessas práticas de engenharia para sustentar a agilidade. Sem dúvida. Então, olha só, a gente viu o Manifesto Ágil como a base filosófica, né, os valores. Aí temos o Scrum como um framework para gerenciar o trabalho complexo com papéis, eventos, artefatos bem definidos. E o XP trazendo um conjunto bem forte de práticas de engenharia para quem busca excelência técnica e resposta muito rápida a mudanças. Cada um com sua ênfase, mas todos buscando essa tal agilidade. Exatamente. São caminhos diferentes, às vezes complementares, para chegar lá. No capítulo 5, nós temos visão do produto, requisitos e documentação. Essencialmente, vamos explorar como garantir que a gente está construindo a coisa certa, sabe? Para as pessoas certas, antes mesmo de escrever uma linha de código. Exato. É sobre criar aquela base firme, né? As fontes que a gente analisou, olha, são bem claras nisso. Sem entender direitinho o objetivo, as necessidades, o risco de construir algo que ninguém quer ou que não serve é enorme. É verdade. Então vamos ver como definir essa visão e como que a gente transforma isso em requisitos que façam sentido, que sejam palpáveis. Ok, começando então pela tal prospecção inicial. O que isso envolve exatamente, segundo o material? Parece ser mais do que só uma conversa rápida, né? Ah, com certeza. É uma fase de exploração, assim, crucial mesmo. Envolve entender o negócio ou o problema que se quer resolver, né? Mapear quem são os stakeholders. Os interessados. Isso, os interessados. E quais as expectativas deles? Porque, olha, às vezes elas entram em conflito, né? Acontece. Sim, acontece. Aí tem que analisar o que já existe, né? No mercado ou mesmo dentro da empresa. E, muito importante, avaliar a viabilidade. Técnica, econômica e os riscos também. Ah, é. Análise de viabilidade. É. As fontes até ressaltam que pular isso é uma receita bem comum para dar problema lá na frente, sabe? Imagino. Faz todo sentido. E o material diferencia visão do produto e visão do projeto? Qual que é a pegada de cada uma? Parecem nomes próximos. Parecem, né? Mas a visão do produto é aquela declaração mais inspiradora, sabe? É um norte, o objetivo de longo prazo. Pensa no elevator pitch que tinha no exemplo lá do Study Spark. Ah, lembro. Rápido e direto. Isso, para estudantes sobrecarregados. O produto, que centraliza notas, diferente de apps genéricos. Nosso produto usa IA, é o porquê da coisa existir. Entendi. O propósito. Exato. Já a visão do projeto, bom, essa é mais pragmática. Ela inclui a visão do produto, claro, mas adiciona o como. O como a gente vai construir. Isso, descreve a abordagem, o escopo inicial, talvez a primeira entrega, sabe? É um documento que serve de base para o planejamento, para alinhar com todo mundo, como um dos artigos mencionava. Funciona como uma ponte entre a ideia e a execução. Ah, boa! Uma inspira, a outra aterriza o plano. Legal. E aí a gente chega nos requisitos. Funcionais, os RFs, e não funcionais, os RNFs. Qual a diferença-chave que as fontes destacam aí?
Então, os RFs descrevem o que o sistema precisa fazer, tipo, permitir o cadastro de clientes ou calcular o imposto devido, são as funções diretas, as ações que o usuário vê. O comportamento do sistema. Perfeito. Já os RNFs, eles descrevem como o sistema faz isso ou quais restrições ele tem. É aqui que entra a qualidade, sabe? Ah, tipo, Performance. segurança. Exatamente. Performance, tipo, o cadastro tem que levar menos de 2 segundos. Segurança, os dados têm que ser criptografados. Usabilidade também entra aqui. Ou até restrições técnicas, como tem que usar Java ou precisa suportar 1000 usuários ao mesmo tempo. Entendi. São os atributos de qualidade e as restrições. Isso. E um ponto que as fontes bateram bastante na tecla é como negligenciar os RNFs, principalmente performance e segurança, foi a causa de várias falhas em projetos que eles citaram. Eles são vitais para a satisfação do usuário, né? Mas assim, sendo sincera, são mais chatinhos de definir bem e de testar de forma objetiva. Imagino. E como que a gente garante que esses requisitos, tanto os funcionais quanto os não funcionais, sejam bons, que sejam claros, úteis? Olha, a especificação toda, né, o conjunto dos requisitos precisa ser completa, mas no nível de detalhe certo para o momento, né? Não adianta detalhar demais no início. Precisa ser consistente, sem uma parte contradizer a outra, compreensível, claro e correta. Certo. E cada requisito individualmente. Aí cada um, como as fontes enfatizam, tem que ser realista, né? Não adianta pedir o impossível. Rastreável, para saber de onde veio e onde impacta. E, talvez o mais importante, Verificável. verificável. Como assim? Tem que ser possível testar se ele foi atendido ou não. Um requisito que não dá para verificar é só um desejo, né? Não ajuda muito. E a dica é, no começo foca mais na amplitude, sabe? Cobrir todas as áreas importantes antes de mergulhar nos detalhes minuciosos. Boa dica. E para os RNFs que você disse que são fáceis de esquecer. Aí os checklists que o material menciona são uma mão na roda, viu? Eles ajudam a lembrar das categorias, usabilidade, desempenho, segurança, manutenciabilidade. Você vai passando por eles e pensando, opa, preciso definir algo sobre isso aqui. Ajuda a não deixar nada crítico de fora. Ah, checklists são ótimos para isso mesmo. E na prática, como que a gente captura os funcionais? O material fala bastante de casos de uso e histórias de usuário. Isso. Casos de uso descrevem aquela interação entre um ator, tipo um usuário, e o sistema para atingir um objetivo específico. Fazer pedido, por exemplo. Eles tendem a ser mais detalhados, sabe? Com um fluxo principal, fluxos alternativos, exceções. Mais formais, talvez. Um pouco mais. O texto é o principal, mas diagramas UML podem ajudar a visualizar. O desafio que foi apontado é o custo de fazer esse detalhamento todo logo no início e principalmente de manter isso atualizado. Entendo. E as histórias de usuário? As histórias, que são super comuns no mundo ágil, são mais curtinhas, geralmente naquele formato. Como um tipo de usuário, eu quero fazer alguma coisa para que eu tenha tal benefício. O foco é no valor para o usuário. Exatamente. Elas são vistas mais como um convite para conversar, sabe? O detalhe vem depois, na discussão com a equipe. São mais flexíveis. Podem ser grandes, aí chamam de épicos, ou agrupadas por um tema comum. Para sistemas muito complexos ou com muita regulação, onde o detalhe inicial é crucial. Já as histórias brilham mais na agilidade, na adaptação. Mas, no fundo, as duas dependem muito de colaboração para funcionar bem. Legal. Mas se as histórias são menos detalhadas no início, como é que a gente estima o esforço para fazer aquilo? O material menciona story points. E isso não fica meio vago? Fica um pouco abstrato, sim. Por isso é uma estimativa relativa. Os story points combinam complexidade, a quantidade de trabalho em si e a incerteza envolvida. A equipe não estima em horas, mas compara uma história com outra. Compara como... Geralmente usam escalas que não são lineares, tipo a sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. A ideia é que estimar coisas maiores é muito mais incerto, então a diferença entre os pontos cresce. Ah, entendi. A incerteza aumenta mais rápido do que o tamanho. Exato. E essa abstração dos pontos, ela gera discussão mesmo. Por isso técnicas como o Planning Poker, que também foi citado, ajudam. O Planning Poker? Como ele ajuda? Ele ajuda a trazer para a mesa as diferentes percepções de esforço que cada um na equipe tem.
Todo mundo vota ao mesmo tempo, e se os votos forem muito diferentes, o pessoal discute por quê. Ajuda a expor as incertezas e a chegar num consenso, sabe? As fontes indicam que funciona bem para evitar aquele pensamento de manada, o groupthink. Interessante essa dinâmica. E para conseguir definir tudo isso bem, tanto a visão quanto os requisitos, a gente precisa entender o contexto onde o software vai operar, né? O domínio, os processos atuais. Fundamental. Tem que explorar o domínio, entender como as coisas funcionam hoje, mapear os fluxos de processo. Aí entram notações como BPMN ou diagrama de atividade que a gente viu. São ótimas para visualizar quem faz o quê, quando, onde estão os gargalos, onde pode automatizar. Visualizar o fluxo ajuda a achar requisitos escondidos. Com certeza. Lembro de um caso nas fontes, onde mapear o processo atual com BPMN mostrou um monte de ineficiências que ninguém tinha parado para pensar antes. Isso até ajudou a justificar o projeto. Que legal! E tem também os diagramas de máquina de estado. São muito úteis para entender o ciclo de vida de coisas importantes no sistema. Pensa num pedido, por exemplo. Ele passa por pendente, em processamento, enviado, cancelado, os status do pedido. Isso. Modelar essas transições de estado ajuda a descobrir requisitos relacionados a cada mudança de status, regras que precisam ser aplicadas, coisas que poderiam passar batido se a gente só olhasse as funções isoladas. Faz sentido. Então, no fim das contas, parece que o grande desafio é achar aquele ponto de equilíbrio, né? Entre definir o suficiente no começo, para ter clareza, para ter uma direção, mas sem engessar demais. Manter a flexibilidade para que os requisitos certos possam surgir conforme a gente aprende mais sobre o problema e a solução. Precisamente. Documentação e planejamento têm seu valor, claro, mas não podem impedir a adaptação à resposta à mudança. No capítulo 6, nós temos papéis em projetos de software além do Scrum. Legal! Quando a gente pensa em projeto de software hoje, nomes como Product Owner, Scrum Master, Developers do Scrum vêm logo na cabeça, né? Mas o material aqui lembra que existe um universo de papéis um pouco mais amplo, especialmente naquelas metodologias mais tradicionais, mais estruturadas, tipo o RUP. São o RUP, que era aquele processo iterativo, mas geralmente bem mais prescritivo, né? Muito usado em projetos grandes mais complexos. Exato. E nesses cenários, a especialização era a chave, e às vezes ainda é. Por exemplo, tinha o analista de sistemas. Essa pessoa era tipo a ponte, né, entre o cliente, o negócio e a equipe técnica. O foco era entender a necessidade, traduzir isso em requisito, modelar processo. Isso, ele definia o quê, basicamente. Era a pessoa que entendia a dor do cliente. Precisamente. E para garantir que esse o quê ficasse super claro, sem margem para dúvida, aí entrava o especificador de requisitos. Esse pegava o trabalho do analista e, detalhava tudo. Caso de uso, regra de negócio e até os requisitos não funcionais, tipo desempenho, segurança, essas coisas. Exatamente. E essa necessidade toda de detalhe, de especialização, vinha muito da complexidade, né? Do risco de alguns projetos. Para lidar com isso, surgiam outros papéis bem definidos. O implementador, que hoje a gente chama mais de desenvolvedor ou programador, era quem botava a mão na massa, escrevia o código mesmo, baseado nas especificações. E fazia os primeiros testes ali, os unitários, certo? Isso, os testes unitários iniciais. Mas o código não ia direto, né? Tinha o revisor de código, uma figura super importante para a qualidade. Essa pessoa olhava o código dos outros. Buscava bug, claro, mas também via se estava aderente aos padrões, se usava boas práticas, se dava para melhorar alguma coisa. Ajuda a manter a casa organizada, digamos assim. Com certeza. Ajuda muito na consistência, na manutenção futura do código. Bom, aí depois que as partes estavam codificadas, revisadas, vinha o integrador. O papel dele era juntar esses diferentes componentes que foram feitos e testados separados, sabe? Montar o quebra-cabeça e fazer os testes de integração, ver se tudo conversava direitinho. Entendi. Garantir que o todo funcionasse, não só as partes isoladas. Exato. E olhando mais de cima, assim, numa visão mais ampla, a gente tinha o arquiteto de software. Esse definia a visão macro, sabe? A estrutura geral do sistema, quais tecnologias usar, os padrões de arquitetura, como os grandes blocos iam se comunicar. As decisões dele tinham um impacto enorme, de longo prazo. Decisões pesadas, com certeza. Muito. E para traduzir essa arquitetura em algo mais
É palpável para os implementadores, tinha um designer ou projetista. Ele ia no detalhe do design, classes, interfaces, componentes, até a interação com o usuário. Transformava os requisitos e a arquitetura num plano de construção bem detalhado. E imagino que tivesse alguém para revisar esse design também. Tinha, sim, o revisor de design. Ele analisava a proposta, fosse da arquitetura ou do design detalhado, para garantir que estava robusto, seguindo boas práticas, adequado ao problema. E não podemos esquecer do designer de banco de dados, né? Um papel super específico, focado ali na estrutura dos dados, tabelas, relacionamentos, índices, garantia que os dados ficassem guardados de forma eficiente, segura, podia até escrever código para o banco mesmo, tipo Stored Procedures. Bastante gente especializada. Sim. E o interessante no RUP, por exemplo, é que embora os papéis fossem bem definidos, uma pessoa só podia fazer várias dessas coisas, dependendo da fase do projeto ou das habilidades dela. Tinha clareza na função, mas flexibilidade na atribuição. Entendi, é uma estrutura bem definida mesmo. E isso contrasta bastante com o que a gente vê mais hoje em dia no mundo ágil, né? Com XP, Scrum. Pois é, no ágil, a conversa muda um pouco. A ênfase vai para equipes mais horizontais, mais multifuncionais. O time de developers no Scrum, por exemplo, não tem essas caixinhas tão separadas. A expectativa é que o pessoal colabore e cubra junto as várias necessidades. Análise, design, codificação, teste. Isso, a ideia do T-shaped skills, né? A pessoa é especialista em algo, mas conhece o suficiente das outras áreas para poder colaborar de forma eficaz. A responsabilidade acaba sendo mais coletiva, do time. Exatamente. É uma dinâmica diferente. É assim. E essa abordagem tem suas vantagens, claro. A multifuncionalidade, a colaboração intensa podem trazer mais adaptabilidade, mais velocidade, um senso de dono compartilhado. Mas também tem desafios, né? Garantir a profundidade técnica em todas as áreas, ou manter a consistência em projetos muito grandes sem alguma especialização ou uma liderança técnica mais clara pode ser complicado. Faz sentido? Não existe bala de prata, então. Definitivamente não. No fim das contas, escolher entre papéis super especializados ou equipes mais generalistas, multifuncionais, não é questão de certo ou errado. Depende muito, muito do contexto. Tamanho do projeto, complexidade, tecnologia, se tem requisito de conformidade, de risco e, fundamentalmente, da cultura da organização da equipe. O SPE oferece essa estrutura detalhada que pode ser boa para gerenciar a complexidade. Isso. Enquanto o ágil aposta mais na colaboração, na versatilidade, para entregar valor rápido. O objetivo final dos dois, claro, é entregar software que funcione e agregue valor. Perfeito. No capítulo 7, nós temos artefatos e ferramentas de gerenciamento. Vamos explorar em detalhe, então, o que o material traz sobre os produtos gerados e as ferramentas usadas no desenvolvimento de software. Exatamente. A ideia é olhar para esses produtos, né? Que vão, assim, desde documentos, modelos, até o código mesmo. E também como algumas ferramentas e métodos, tipo templates e o Kanban, ajudam a organizar esse processo todo. Certo. Começando pelos artefatos. O material define como qualquer produto, tangível ou não, que é criado ou usado ali no meio do processo. Isso. Coisas como diagramas UML, especificações de requisitos, o código-fonte em si, executáveis, scripts, até dados de teste entram nisso. É bastante coisa mesmo. Sim, e o interessante é que eles não são só o resultado final, né? Eles funcionam como entradas e saídas das várias atividades. Um documento de design, por exemplo, Sim, ele alimenta a codificação, e a codificação gera outros artefatos, como códigos, testes unitários. entendi. E, claro, gerenciar as versões disso tudo é, assim, fundamental. Principalmente quando tem mais gente trabalhando junto, para poder rastrear o que mudou, evitar conflitos. Faz todo sentido. E alguns desses artefatos, quando a gente finaliza uma etapa importante, eles viram as entregas, os deliverables formais para o cliente, né? O material até classifica eles. Tem artefato de gerenciamento, de requisitos, de design, Nossa, uma variedade enorme. implementação, teste e implantação, até de modelo de negócio. Lidar com essa diversidade toda já é um desafio.
E para não ter que inventar a roda toda vez que a gente vai fazer um documento desses, aí entram os templates, né? O material até cita o RUP, o Rational Unified Process, Isso, o Rupp usava bastante. que era bem influente na época, são tipo uns esqueletos. Exatamente. Um template para um caso de uso, por exemplo, ele já vem com as seções padrão, o formato que tem que ter. Isso ajuda muito a padronizar a documentação, garante uma consistência entre diferentes partes do projeto ou até entre equipes. Legal. E nessa mesma linha de dar uma orientação, uma ajuda, tem também os mentores de ferramenta. O Rupp também destacava isso. Mentores de ferramenta. Peraí, isso é diferente do template? Sim, sim. Enquanto o template foca na estrutura do artefato final, tipo do documento, Tá. o mentor de ferramenta é mais um guia, um passo a passo mesmo, de como usar uma ferramenta específica para fazer alguma coisa dentro de uma atividade. Ah, entendi. Tipo um tutorialzinho dentro do processo. Exato. Pensa num guia rápido ali no ambiente de desenvolvimento mostrando, sei lá, como criar um diagrama de sequência usando a ferramenta X. O material até menciona o Rational Rose, que era muito usado com o Rupp. Faz sentido, para garantir que todo mundo use a ferramenta do jeito certo, né? Seguindo as boas práticas. Isso, exatamente. Consistência e boas práticas no uso das ferramentas. E bom, falando em organizar tudo isso, planejamento é chave, claro. O capítulo fala do plano de projeto ou plano de fase, como chamava no RUP. Esse é aquele plano mais geral, de alto nível. Esse mesmo, é o plano macro. Ele define como o projeto vai ser tocado, como vai ser controlado, e ele geralmente inclui outros planos dentro dele, sabe? Tipo, Como a equipe vai medir o progresso, como vai gerenciar os riscos que aparecerem, como vai lidar com problemas, e até como o produto final vai ser aceito formalmente. Uma primeira lista de riscos já costuma estar nesse plano também. ok, o plano geral. Mas para o dia a dia, imagino que precisa de algo mais pé no chão, né? Com certeza. Aí é que entram os planos de iteração. Esses sim são bem detalhados, focados num ciclo curto de desenvolvimento, numa iteração. Ah, tá. Ali você vai ter o cronograma certinho daquela iteração, quem vai fazer o quê, que recursos precisa, os prazos para entregar as coisas daquele ciclo, as dependências entre tarefas. É onde o plano geral encontra a execução prática, sabe? Mostra que tem que planejar em níveis diferentes de detalhe. Perfeito. E como é que a gente gerencia o fluxo dessas tarefas que estão lá no plano de iteração? É aí que entra o Kanban, que o material detalha bem, né? A palavra significa cartão visual, é isso? Isso mesmo, vem lá do japonês. Kanban é um método bem poderoso para gerenciar o fluxo de trabalho, otimizar as coisas. Muito popular no mundo ágil, mas dá para usar em muitos lugares. E o coração dele é o quadro Kanban. Aquele quadro clássico com colunas tipo a fazer, fazendo, feito. Esse mesmo. Ele ajuda a ver o trabalho. Mas o Kanban é mais que só o quadro, né? São os princípios por trás. Quais são eles? Bom, o primeiro é esse, visualizar o fluxo de trabalho. O segundo é limitar o trabalho em progresso, o famoso WIP. Esse talvez seja o princípio mais impactante. Limitar o trabalho, mas isso não parece meio contraintuitivo? A gente não deveria tentar fazer o máximo de coisas ao mesmo tempo? Evita aquela sobrecarga de começar 1000 coisas e não terminar nenhuma. E o principal, ele joga a luz nos gargalos. Ah, como assim? Se uma coluna do quadro, tipo em desenvolvimento, atinge o limite de WIP que a equipe definiu, ninguém pode puxar mais tarefa para lá até que alguma coisa saia. Isso obriga o time a colaborar para destravar o que está parado. Entendi. Força a resolução do gargalo. Faz sentido. Quais os outros princípios? O terceiro é gerenciar o fluxo, ou seja, observar como o trabalho está andando e tentar otimizar essa passagem. O quarto é tornar as políticas do processo explícitas. Todo mundo tem que saber claramente quando um cartão pode mudar de coluna, quais são os critérios para dizer que algo está pronto, por exemplo. Clareza nas regras. Exato. O quinto é implementar ciclos de feedback, reuniões rápidas, retrospectivas e revisões. E o sexto é melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente. Usar dados, experimentar mudanças pequenas, ver o que funciona. É um sistema que se adapta. Bem completo. Pois é. E essa combinação toda, ter artefatos estruturados, planos com diferentes níveis de detalhe, e, ao mesmo tempo, essa fluidez que o Kanban propõe com foco em limitar o WIP
e gerenciar o fluxo. Uau, que jornada, hein? Por esses materiais de engenharia de software. Pois é. Fica bem claro como a área evoluiu, né? A gente saiu de processos bem mais rígidos, tipo cascata, Bem engessados mesmo. para chegar em abordagens muito mais dinâmicas, assim como Scrum e XP. Exatamente. E o interessante, eu acho, é notar que, apesar dessas metodologias todas serem diferentes, Sim, alguns desafios eles continuam lá, sabe? E certos princípios eles se reforçam. tipo o quê? Bom, a busca por qualidade, isso não muda. Tanto a qualidade do processo em si, quanto, claro, do produto final. Interna e externamente, né? Isso, perfeito. E também aquela necessidade constante de equilibrar o planejamento, Uhum. com a capacidade de responder rápido às mudanças. Isso é um valor-chave do Manifesto Ágil e parece que é uma constante mesmo para criar software que funcione bem. E a gente viu como aqueles conceitos base, né? Processo, projeto, como definir requisitos funcionais, não funcionais. Sim, seja usando casos de uso ou as histórias de usuário, Exato, tudo isso é fundamental para dar uma estrutura para essa criação toda. sem dúvida, compreender essas bases. A diferença, por exemplo, entre um modelo mais prescritivo, como o HUP, Certo. tá? E um adaptativo como o Scrum. Ou até as práticas mais específicas do XP, tipo TDD, programação em par. Sim, programação em par. Tudo isso dá uma perspectiva muito valiosa sobre como a tecnologia que a gente usa no dia a dia é construída, né? É verdade. Não é só sobre escrever código. É muito sobre colaboração, adaptação e, no fim das contas, entregar valor de verdade. Faz todo sentido. Bom, então fica a reflexão, né? Com toda essa evolução e os sistemas ficando cada vez mais complexos. Será que o próximo salto na engenharia de software vai vir de processos ainda mais adaptáveis? Ou talvez de ferramentas que consigam, sei lá, prever melhor as necessidades futuras? É uma ótima pergunta. Algo para a gente continuar acompanhando, com certeza.